Olá, queridos amigos. É com muita alegria que iniciamos mais uma atividade na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Na sala virtual onde nos reunimos para estudar, buscar através dessa doutrina o esclarecimento, o entendimento. Hoje, dia 9 de outubro, realizamos o nosso encontro para buscar o esclarecimento do livro Segurança Mediúnica, onde vamos falar o que fazer com os dons. Então eu convido, vamos fechar os nossos olhos, vamos aquietar nosso coração, que Jesus nos abençoe e nos ilumine neste nosso encontro de corações. Vamos pedir que o nosso irmão Jesus possa nos auxiliar a compreendermos a tua vontade e não a nossa, nos entregando em tuas mãos fortes para nos conduzir. Rogamos, Senhor, que derrame teu olhar bondoso sobre nós, para que sejamos iluminados pela claridade da tua ternura, do teu amor. Abençoa nossos propósitos de trabalho do bem, auxiliando-nos na compreensão do trabalho e amparando-nos em nossas dificuldades, socorrendo-nos quando mergulhamos em nossas fragilidades e nos entregamos às angústias de nossas almas. Que possamos, Senhor, nos fortalecermos com os teus ensinamentos e distribuirmos por onde estivermos a paz e o amor com que somos agraciados em todos os dias de nossas vidas. Que nossas palavras sejam sempre de esperança, que nossas ações sejam envolvidas na alegria de servir, para que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Permita, Mestre Jesus, o auxílio dos nossos benfeitores espirituais no entendimento dos teus ensinamentos. E assim, com tua permissão, iniciamos o nosso estudo de hoje. Permaneça conosco, Mestre, que assim seja, graças a Deus. A nossa leitura de hoje é do livro Meditações Diárias, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. André Luiz nos fala sobre a rogativa do servo. Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. Dá-nos a luz da inteligência, no entanto, ensina-nos a auxiliar aos irmãos que jazem nas sombras. Dá-nos a calma, contudo, não nos consistam viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência, entretanto, não nos relegues à inércia. Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância.
Dai-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. Não nos deixes, porém, na posição da Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. Que o Espírito do Cristo nos infunda a decisão de realizar o autoaprimoramento, para que nos façamos interpretar do Espírito do Cristo. Então, que essa mensagem rogativa do servo, ela nos diz que o quanto a gente precisa trabalhar a paciência, o quanto a gente precisa usar da nossa inteligência para saber, entender e compreender e esperar tudo aquilo que muitas vezes cada um de nós aqui desejamos tanto, né? Tanto que as coisas se realizam da melhor maneira. Mas para que tudo isso possa acontecer, nós precisamos nos sacrificar, né? O que é sacrificar? Não é sofrer, mas ir em busca. Deixar a acomodação, deixar a preguiça de lado e colocar essa rogativa em ação. Todos os dias perguntar para si o que poderia se fazer de melhor hoje, né? O quanto eu preciso me esforçar para não humilhar tanto aos outros, para ser mais humilde, ser mais generoso, paciente, tolerante, compreensivo, amoroso, honesto. O que mais? Nossa, se a gente for colocar aqui tudo aquilo que precisamos colocar em ação, nós vamos ficar essa 1 hora de estudo só relacionando aqui na área de texto tudo aquilo que a gente vai achar que é necessário. Vocês não concordam? Jaqueline, Cris, Beto, Dulce, Sil, Márcio. Vocês concordam? Pois é, mas às vezes a gente quer tanto fazer a caridade, mas a preguiça não deixa. Às vezes o egoísmo não deixa, às vezes a vaidade não deixa, né? Bem-vinda, bom retorno, Eliana, que bom que conseguiu voltar. Então é muito fácil a gente dizer, fazer a caridade. Caridade eu acho que é uma das coisas mais fáceis quando ela tem interesse, né? Quando a gente tem interesse por alguma coisa, só ir ali, pegar uma cesta básica e ir lá doar, mas aquela caridade que a gente precisa trabalhar dentro de nós, trabalhar as nossas imperfeições, essa é a maior caridade, de nos colocarmos no lugar do outro. É nisso que aqui essa mensagem se refere, né? Essa rogativa. É nos colocarmos no lugar do outro. Bem-vindo, Pedro. Então, para que a gente possa vencer esses percalços, a nossa fé ela tem que ser maior do que tudo. Porque quando a gente tem fé, a gente passa a ter tolerância. Ai, como é difícil, né? Ter tolerância. Ui! Bom, estão todos bem? Como é que passaram o final de semana? Quem é que está indo na casa espírita, fazendo algum tratamento? Quem está trabalhando? Como que vocês estão se sentindo? O que vocês estão achando, aqueles que estão mais participativos do estudo?
desse livro Segurança Mediúnica? Vocês estão conseguindo assim entender, captar o que o nosso João Nunes Maia tenta nos passar através desse espírito miramês que nos traz tanta informação, tanto ensinamento, né, para que a gente possa saber lidar, saber trabalhar, saber no dia a dia, saber distinguir aquilo que nos incomoda, aquilo que ainda para nós é tão difícil. A Sil diz que o livro é maravilhoso, né? A Sil comprou esse livro, eu sei que o Márcio também tem. Então, é um livro que a gente tem que estudar, ler bastante, buscar bastante entendimento nele, pesquisar, tentar entrar dentro daquilo que ele está nos passando, né? Se vocês for na internet, vocês vão achar muitas obras de João Nunes Maia. E eu separei aqui um dele, um livro dele que se chama, se vocês pudessem, depois dar uma olhadinha na internet, tem em PDF, que é Filosofia Espírita, volume 8. Ele é muito bom também, ele esclarece muitas coisas. E tem um outro que se chama Iniciação, João Nunes Maia, Lancelin, Iniciação, Má Viagem Astral. Gente, esse livro também é maravilhoso, porque ele é um complemento, né? Ele fala de muitas atitudes que precisamos tomar no nosso dia a dia, né? O que acontece na vida espiritual, né? Fala sobre a Terra, fala sobre a viagem astral, fala o primeiro céu, fala sobre os sonhos. Nossa, é uma infinidade de informação. Então, quem puder dar uma olhadinha na internet, dar uma lidinha por cima, de repente vocês vão se identificar com algumas obras de João Nunes Maia e eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão passar até entender mais esse nosso livro aqui que a gente está estudando, que é Segurança Mediúnica. Então, lá no capítulo 12, ele nos fala o que fazer com os dons, né? O que nós devemos fazer? Quais os cuidados? A gente sabe que existem diversos tipos de dons, né? Vocês não concordam? Que existem, né, diversos tipos de dons. Por exemplo, eu reencarnei com a missão de desenvolver no futuro, né, estudar, me formar, ser uma cientista, né, e desenvolver uma vacina para a cura de uma doença. Mas, para que eu possa chegar até esse patamar, para que eu possa chegar nesse topo de poder desenvolver essa vacina, o que eu preciso fazer? Quais os passos? Que caminho eu devo percorrer, né? Porque a gente vem com dom, mas a gente não vai já sair praticando. Para isso a gente tem que o quê? Estudar, exercitar e colocar em prática. Assim, nós falamos na aula passada sobre a mediunidade, né? Vários tópicos aonde que a gente só vai crescer, multiplicar, evoluir se a gente estudar e colocar em ação. Nós não temos como ter um bom desempenho
se nós não estudarmos? Como é que a gente vai ter um entendimento, esclarecimento, se a gente não estudar? É que nem a criança. A criança, ela nasce e o que a gente ensina? Os primeiros passos, ensina ela a comer sozinha, ensina ela a ir no banheiro sozinha, a tomar banho sozinha, né? E assim sucessivamente a gente vai ensinando passo a passo. Então, nosso desenvolvimento, né, mediúnico, os dons, os talentos que cada um traz, tem que também desenvolver, tem que existir uma preparação. E o Márcio diz que normalmente o dom, às vezes, se apresenta como vocação. Exatamente, né? Tem, por exemplo, eu estava vendo essa semana agora, final de semana, eu sempre gosto de ficar vendo algumas reportagens na internet sobre um rapaz que ele é pedreiro e ele estava num condomínio fazendo algumas reformas, ele e uma equipe que foi contratada para fazer uma reforma lá no prédio, na garagem do prédio, uma coisa assim. E ele ouvia, numa determinada hora, alguém tocando piano. E aquilo assim tocava na alma dele, tocava no coração dele. E aí um dia a síndica foi na garagem e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ele fez algum comentário que achava que ele ficava encantado de ouvir, que ali no prédio tinha alguém que tocava piano. E deu a coincidência que era no apartamento da síndica. E ele disse que o maior sonho dele era um dia conhecer, tocar no piano, né? Aí um dia ela convidou ele para ir lá na hora do almoço, ver, conhecer o piano, ver, né? E aí foi filmado tudo, ele chegando na sala, viu aquele piano, e ele simplesmente levantou a tampa, sentou e saiu tocando. Mas tocava divinamente bem. E todo mundo ficou assim, chocado. Mas como que um pedreiro carregando cimento, né, massa, uma mão grossa, né, conseguir tocar músicas lindas? Pois é, né, Dulce? Aí o pessoal ficou emocionado. Aí o que acontecia? Todo dia na hora do almoço, ela convidava ele para ir lá tocar e todos aqueles funcionários que estavam lá da obra subiam e ficavam sentados ouvindo ele tocar. Era um momento de reflexão, de relaxamento. Então, olha, o dom precisava só de um piano para relembrar aquilo que já estava lá, né, adormecido dentro dele. Quantos talentos, quantas crianças que a gente se depara, pequenininha, né? Que nesses dias eu postei um vídeo de uma menininha de 2 anos dançando, né? A música do ventre, né? Dançando assim, perfeitamente. Um espírito que lembrava tudo que ela fazia na dança no passado. Então, o dom dela era aquele ali, de dançar. Então, aonde está esse nosso dom? Às vezes está ali camuflado, escondido. Então, o que o João Nunes nos fala, através de Miramês, que os dons são diversos na diversidade da própria vida, que ocupa todos os lugares na Terra e nos mundos. Os homens da ciência estão longe de conhecer o corpo humano, pois ele é uma síntese perfeita do universo. E é verdade, sabe por quê? Quantos anos se passaram? Quantos anos foi preciso passar e estudar, se aperfeiçoar para que hoje a gente pudesse ter o privilégio de fazer um transplante de pele, né? Quantos estudos, quantos aperfeiçoamento foi necessário para que ainda não conseguiram chegar aonde, né, esperamos um dia sermos perfeitos naquilo que fizemos.
Por que que ainda não existe essa perfeição? Porque nós ainda não temos esse poder pleno, né, de dominar, de comandar o físico que Deus nos deu com tanta perfeição. Deus nos criou com tanta perfeição que tudo que tem dele, dentro dele, tudo que conduz esse corpo, um precisa do outro. Um órgão, né, se encaixa com o outro. Mas olha só, mas hoje a gente já consegue tirar um coração e botar numa outra pessoa para se manter, para sobreviver. Se consegue tirar os olhos, se consegue tirar o fígado, o rim, né? Se consegue tirar tantas coisas, né, já. Mas ainda não se consegue tirar tudo aquilo que muitos homens cientistas, né? Por exemplo, Hitler. O que que Hitler fazia lá naquela época? Vocês lembram? Vocês lembram o que que ele fazia? Pulmões, isso mesmo, Cris. O que que ele fazia lá naquela época da guerra, lá, que ele, né? Na época do Holocausto. O que que ele fez? O Márcio está dando a dica, um livro muito bom, Evolução de Dois Mundos. Torturava. Ele só torturava? Ele não só torturava, ele fazia outras coisas. Qual é a finalidade dele? Qual era a finalidade dele, de ele ter aprisionado todas aquelas pessoas, milhões e milhões de pessoas? Ele tinha uma finalidade. Vocês conhecem a finalidade? Você sabe por que que ele fez aquilo? Vocês não sabem? Sim ou não? Se você sabe, então coloca para mim aí o que que você sabe. Por que que ele tinha todas aquelas pessoas presas e torturava? Por que que umas não eram torturadas e outras eram torturadas? Tá, olha a pergunta. Eu não estou me referindo ao sentimento. Estou me referindo qual o motivo que levou ele a fazer isso. Qual era o ideal dele? Muito bem ali, ó. O Márcio acabou de se falar. Experiência e estudo prático de anatomia. O que que ele queria criar? Ele queria criar um ser único, puro, uma raça única, pura. Ele fazia experiência com pessoas, ele queria uma pessoa, um ser puríssimo, branquinho, cabelinho branquinho, olhos azul. Então ele fazia experiência, ele torturava, ele arrancava os olhos, fazia horrores. Todos perfeitos, um corpo perfeito, uma raça única, que ele pudesse comandar aquele exército de... Mas a gente sabe que isso não existe, ele tentou. E isso, teste de resistência. Então ele fez uma pré-seleção, né? Pode ver. Aqueles que tinham um porte físico saudável, olhos bonitos, uma postura, tinha até a inteligência e conhecimento, não eram tão torturados como aqueles que não tinham nada, né? Pois é, eu vejo assim que ele queria ser um Deus, né? Ele queria ter um poder acima de Deus. Ele queria mostrar que ele tinha condições, ele tinha um dom, ele tinha um talento, né? Mas ele usou aquele talento totalmente pro lado errado. Isso mesmo, né? Ele fazia uma sangria nas pessoas, né? Deixava ali aquela pessoa esticada, correndo aquele sangue para ver até que ponto aquela viva que a pessoa ia sobreviver. Então vocês vejam,
do que é capaz o ser humano. E hoje ainda existe muito psicopata aí camuflado que a gente desconhece, né? A gente sabe disso. Basta a gente ver na nossa volta o que está acontecendo. Mas nós todos temos um talento e um dom, mas que a gente saiba sempre usar, né, num benefício do bem. Então, quando eles falam aqui, ele fala aqui, o João Nunes Maia, que as leis morais do cosmos se transformam em menores para comandar o campo biológico. Todos os homens estão de posse do instrumento físico e sem tudo compreendê-lo na sua extensão grandiosa. Nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe alguns traços das leis cósmicas, como que abrindo as portas para um maior entendimento, a fim de que pudéssemos enveredar por elas. A misericórdia nos ensinou e agora devemos andar com os nossos próprios pés para alcançarmos o comando dos nossos destinos. Então, o que ele quis dizer aqui? Que a gente tem todo o conhecimento, a gente tem as oportunidades de colocar em ação aquilo que buscamos, aquilo que aprendemos, né? Mas dentro das leis, dentro daquilo que sabemos, que não vamos causar dano para ninguém, que não vamos prejudicar ninguém, que vamos usar em prol da evolução, né? Eu acho que vamos imaginar há 10 anos atrás, vamos ver o tempo que eu estou aqui no Paul Talk, 10 anos. Há 10 anos atrás não tinha uma sala virtual com áudio, né? Não existia. Se existia, era ali assim meio, a gente ainda não tinha aquela experiência de como usar. E aí quando foi descoberto o Paul Talk e a gente emigrou para cá, que a gente tinha uma sala de estudo que tinha que escrever, o Ligeirinho, a Sil é dessa época, né? A gente tinha que estar escrevendo e a gente preparava os textos e colava na área de texto e tinha que debater aquilo ali e a gente adorava, achava fantástico. E quando descobrimos uma sala, um site onde tinha áudio, né, depois que podia passar um vídeo na sala, nossa! Então veja, essa pessoa que teve esse dom, esse talento, né, de criar algo em benefício do bem. Apesar da gente saber que muitas pessoas usam para outras finalidades, mas isso vai ser um problema dela. Ele criou para o bem, ele criou com o intuito de ser útil para a humanidade. Agora, se algumas pessoas usaram esse talento dele para, né, levar para outro rumo, vai ser de responsabilidade não de quem criou. Por exemplo, que nem Santos Dumont, quando criou o avião, né, ele depois veio a se suicidar porque ele não aceitava que aquilo que ele criou, né, para trazer algo maravilhoso para as pessoas, para poder se locomover, e foi usado para outra finalidade, para usar contra outros povos, foi usado para a guerra, para matar pessoas, né? Destruir países, cidades, estados. Então ele não aceitou isso. Ele não aceitou. Ele simplesmente se suicidou. Porque ele achou que ele trouxe um mal. Em vez de trazer um bem, ele trouxe um mal. Então, quantas pessoas acabam ficando doentes, loucas, cometem suicídio, porque acham, né, que em vez de ter trazido o progresso, algo bom, trouxe a destruição. Mas ele não teve culpa disso. Ele que foi o criador. Mas se outras pessoas usaram para outra finalidade, ele não vai ser responsável por isso. Com certeza que não, né?
Então, nós temos que ter cuidado. O Márcio está colocando ali na área de texto que hoje ele é o patrono da Força Aérea, um exemplo, e a energia atômica, né? Então, que possamos ser um exemplo primeiro dentro da nossa casa, quando a gente tem um dom, tem um talento e que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Aí a Cris diz, tal como a criação da internet. Hoje imagine para todo o mal que é usado. Verdade, né? Basta a gente ver aí que o que eu mais vejo é os hackers tentando pegar as páginas das pessoas, se passarem por elas, né? Para fazer o mal, prejudicar, dar golpe. É o que mais a gente vê. Então, infelizmente, sempre vai ter pessoas que querem tirar proveito em cima da criação, né, de algo bom que vai nos beneficiar. Mas o importante é nós aqui entendermos que nós temos que fazer a nossa parte. A gente sabe que existe isso, mas que a gente não faça parte do erro, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe alguns traços das leis cósmicas, como que abrindo as portas para um maior entendimento, a fim de que pudéssemos enveredar por elas. A misericórdia nos ensinou, e agora devemos andar com os nossos próprios pés. Quem não sabe o que fazer com os dons? Então, aqui é uma pergunta. Quem não sabe o que fazer com os dons? As orientações encontram-se por toda parte. Elas irradiam-se do Cristo como luz que desperta todas as consciências, acordando as leis de Deus em nossos corações. Olha que coisa mais linda, né? Então essa luz, ela vai fazer com que aquilo que temos, que trazemos de bom e uma missão, né? Porque eu acho que quando tu tem um dom e um talento, é uma missão que aquela pessoa se comprometeu em colocar em ação aqui conosco, né, na Terra. Então, que essa luz, ela vai tocar no nosso ser, ela vai tocar na nossa consciência, ela vai tocar no nosso coração. Isso, Sil, para que a gente saiba fazer bom uso dela, né, e fazer bom uso e auxiliar aqueles que dependem de nós. Por exemplo, se eu quero ser uma enfermeira, vou estudar para ser, né, para enfermagem, o que acontece? Eu tenho que ter um dom, pelo menos, tenho que gostar daquilo ali, de estar com as pessoas, com os doentes. Eu tenho que ter um dom da paciência, o dom da perseverança, o dom da amorosidade. Não é um dom? Então, João Nunes nos diz que o espírito imortal carece de muitos corpos para se expressar no mundo físico, na sua marcha evolutiva, desabrochando os dons espirituais. O que ele quer dizer aqui? Bem-vindo, Gomes. Vocês conseguem entender essa colocação? Vocês conseguem, vamos dizer assim, interpretar o que ele quis dizer? Que o espírito imortal carece de muitos corpos? O que seria isso? Que nós precisamos reencarnar muitas vezes, termos muitas vezes a oportunidade de estarmos aqui, né, buscando a nossa evolução, essa marcha evolutiva. Bem-vinda, Jandira. Quanto tempo? Nossa! Quanto tempo, amiga? Seja bem-vinda. Então, vocês imaginam cada reencarnação, cada evolução, cada vez que a gente ganha um corpo físico. Olha só, isso é um presente maravilhoso que Deus nos dá. Isso é algo fantástico de nos conceder um corpo novo,
para reencarnar. E o compromisso que temos ao reencarnar é colocarmos nesta marcha evolutiva, né? Esses corpos que nós precisamos, que ainda trazemos, esses corpos pesados, cheios de máculas, de mazelas, de doenças, de defeitos, nós precisamos trabalhar. Eu digo, é que nem tu passar embaixo de um chuveiro, depois de um dia cansativo, suado, e a gente chega em casa louco para tomar um banho, a gente vai lá embaixo do chuveiro, pega lá uma esponja, enche de sabonete líquido, se esfrega, e a gente depois se sente relaxado. Então, eu imagino que quando a gente cresce um pouquinho a nossa maturidade, quando a gente aprende a distinguir o que é certo, o que é errado, quando a gente aprende que o dom que trazemos, o talento que temos dentro de nós, e a gente sabe colocar em ação para o bem, é como esse banho, a gente se sente mais leve. É como se hoje, por eu estar aqui, me preparei, estudo, todo dia eu busco dentro de mim o meu equilíbrio, busco a paciência, busco colocar em ação no dia a dia a compreensão, busco não julgar, busco ser uma pessoa mais cautelosa, busco ser uma pessoa mais honesta, busco ser uma pessoa mais calma, serena. Isso é o básico. A gente vai se sentir mais leve, a gente vai se sentir mais plena. E aí, quando a gente assume um compromisso para com aqueles que ainda se encontram, né? Eu digo assim, perdidos, a gente vai conseguir buscar eles, vai conseguir passar para eles aquela confiança que nós muitas vezes levamos muito tempo, tivemos que reencarnar muitas e muitas vezes para chegar hoje e dizer que eu sou feliz pela oportunidade que eu tive de colocar em ação aquilo que eu mais gosto de fazer. E o que é que eu mais gosto de fazer? O que me completa? O que me faz ser uma pessoa melhor? O que me faz eu ver as pessoas com mais amorosidade? É refletir, é pensar, é analisar e colocar em ação. Então vamos ler aqui que o Márcio diz: nós só nos transformamos em espírito puro quando nos tornamos em pansóficos. Pansofia, ciência universal, todo saber humano. Pois é, mas isso está lá no Aurélio. Mas vamos olhar dentro da nossa moral, dentro da nossa evolução, o que realmente é ser um espírito puro. Olha, meus irmãos, nós vamos ter que rebolar muito, vamos ter que reencarnar, vamos ter que pedir muitos corpos emprestados para voltar para essa terra, se é que vamos ter uma oportunidade de reencarnar muitas vezes ainda, para nos tornarmos um pouco melhores, né? Porque espírito puro, vocês imaginam quantos anos nosso irmão Miramês teve que se preparar, trabalhar aqui na Terra, e para que hoje ele possa estar num lugarzinho melhor e podendo se corresponder aqui com alguém na Terra e passar instruções, nos ensinando. E ele ainda não é um espírito puro, não. Assim como Emmanuel. Porque a gente sabe que até o Emmanuel já reencarnou de novo, né? Isso quem fala é Divaldo. Assim como a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, vai já reencarnar. A última das palestras dele que eu ouvi, ele relatou que a mentora dele vai reencarnar. Por quê? Existem fatores, existem motivos, inúmeros motivos. Então, o Gomes nos diz que o espírito está
engaiolado numa experiência, num corpo humano, momentaneamente. Pois é, esse momentaneamente vai depender do esforço que eu fizer para me libertar. Porque muitas vezes eu vou lá e quero abrir essa gaiola do Gomes, mas ele não está preparado para sair de dentro daquela gaiola. Né? Ele não está preparado. Às vezes ele não quer sair de dentro daquela gaiola. E aí um dia ele vai acordar, ele vai ver que é necessário ele se esforçar muito, trabalhar muito para se adaptar fora daquela gaiola. Não é abrir a gaiola e sair como não quer nada. Ah, lindo, maravilhoso. Não, como ele disse, o estágio. Existe toda uma preparação e esforço, uma reeducação dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, né? Muitas vezes a gente ouve coisas que nos chateiam, que nos magoam, mas a gente tem que pensar assim, ó, eu não posso tomar do veneno que ela mesma se envenenou. Então, isso é uma prática diária no nosso dia a dia, não se deixar dominar, né, pela maledicência, pelo mau ânimo dos outros, né? É tu ser firme naquele propósito que tu quer, mesmo sabendo que a tua transformação moral vai incomodar muita gente. Porque a tua mudança incomoda muitas pessoas. Esses dias, eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim, esses dias, conversando vem, conversando vai. Aí a pessoa disse assim, Rô, sabe que a fulana não gosta de ti? Aí eu cheguei e disse assim, é verdade. Mas eu sabia que a pessoa queria que eu perguntasse, mas por quê? E eu não fiz essa pergunta. Mas essa pessoa foi e insistiu. Ela não gosta de ti porque tu fala muito melosa, tu é muito nhenhé. Aí eu fiquei pensando, sabe? Aí eu ouvi a minha amiga espiritual dizendo assim, irmã, deleta. É sinal que tu toca nela, sinal que tu tá tocando nela em alguma coisa. Né? Então, né, eu pensei, eu disse, eu nem vou responder nada, né? Aí eu só disse assim, vamos rezar por ela. Precisa de muita oração. Mesmo assim, eu disse, eu gosto dela, eu aceito ela como ela é. O importante é o que o meu coração sente. Agora, se ela se incomoda com a minha forma de ser, o que eu posso? Uma vez, há muito tempo atrás, tu vê, uma coisa puxa a outra. Na casa espírita, a primeira que eu comecei a trabalhar há 20 anos atrás, eu até comentei com você sobre isso, que eu saía do banco, ia direto para a casa espírita, e a gente sai do banco, sai toda arrumada, de salto alto, e eu sempre fui bastante vaidosa, gostava de... Hoje eu já controlo mais isso, mas na época, do jeito que eu saía do banco, eu ia para casa espírita, e aquilo incomodava muitas pessoas, que um dia a diretora veio e pediu, procura não vir com joias, procura não vir muito arrumada, porque isso incomoda as pessoas. Nossa, eu fiquei chocada, e muito chocada com aquilo, né? E aí eu ouvi, assim, fiquei muito triste. E aí uma colega da casa, que era bem antiga, que eu digo que ela foi meu anjo, ela foi a minha mentora, eu digo, porque foi ela que me fez eu perseverar, fez eu entender, foi minha professora, foi a que me instruiu, porque tinha um propósito, eu estar naquela casa, encarnada, né? E olha como é que é as coisas. Na primeira vez que eu fui na casa espírita, eu não gostei da casa. E aí eu ganhei um puxão de orelha de uma pessoa que nunca tinha me visto e disse assim, volta lá. Tu não foi lá para julgar, tu foi lá para receber ajuda. E aí eu voltei, só que na ida, quando eu estava indo, eu disse assim para Deus, olha, eu até vou, mas com uma condição, se eu chegar lá, tiver alguém na porta me esperando, me dando boas-vindas, eu fico e estudo. E quando eu chego, estava essa pessoa me esperando, dizendo, bem-vinda, irmã, eu só estava te esperando para fechar o quadro de estudo. Olha como é que é as coisas.
Sim, né? Não tinha nem entendimento, nem sabia o que que era mediunidade, não sabia o que que era espiritismo, mas fui nua e crua, né? Então, depois de um tempo, assim, dentro da casa, que a gente vai descobrindo os teus dons, os teus talentos, vai se esforçando, vai estudando, comilindo, se chateando, se magoando, né? E aí aconteceu esse fato, e aí eu lembro que eu fiquei muito triste, mas muito triste. E aí eu tava sentada e veio essa pessoa, né, que eu digo que ela é uma amiga, assim, nossa. E ela olhou e disse assim, ouve teu coração. O que que a tua amiga espiritual tá te falando? Aí eu disse assim, aí eu olhei para ela e disse assim, eu acho que mesmo eu vindo de chinelo havaianas, vestido de chita, né, não vai mudar. Mas eu vou ser falsa. Porque no momento eu não consigo me ver assim. Eu não posso fazer algo só para agradar os outros se eu não vou ser feliz. Então eu pude ver, hoje eu posso dizer para vocês que tudo foi um amadurecimento. Hoje eu já não faço mais isso. Eu não preciso ir no salto, eu não preciso ir cheia de joia nos braços, nos dedos, né? Não preciso estar lá toda emperiquitada, porque eu consigo ver de uma outra forma. Mas não foi porque a fulana pediu que eu mudasse a minha forma de ser. Eu tinha que entender aquilo. Eu precisava buscar o entendimento, o esclarecimento, né? Isso, eu precisava. Não é mudar porque os outros querem que tu mude. Assim é os nossos talentos, assim é o nosso dom. Eu não vou sair lá dizendo que estou fazendo isso só para sair bem na foto. Não é isso. A vaidade, ela tem que ser neutra nessa situação. Então, voltando aqui, João Nunes Maia nos diz que a sabedoria é infinita e as suas modalidades de aprendizado são inúmeras. Olha só, vê se não fecha com o que eu estou falando aqui. Que esse conhecimento nosso é infinito, meus amados. Cada atitude, cada renovação, cada mudança dentro de nós, para mim, é um salto, é uma glória, é um aprendizado constante. Disse tudo, Gomes. Esse aprendizado não vai depender do Márcio, da Dulce, da Cris. É eu. Agora, se eu puder estar com vocês, crescer com vocês, aprender com vocês, dialogar com vocês, passar a minha experiência, né, com vocês, vice-versa, nós vamos fazer um todo. É como eu digo e disse para esse grupo da Unidos. Não é porque eu sou a criadora da Sala Unidos já há 10 anos, né, que tem que ser como eu quero, da forma que eu quero. Sala só funciona se eu estou aqui. Não, não é assim que funciona. Nós somos um grupo. Eu só vou crescer se o meu grupo crescer. Eu só vou dar oportunidade, né, para que a Sil, que o Márcio, a Dulce, a Cris, né, o Gomes, a Eliana, o Ligeirinho e outros que fazem parte, exercer aquilo que tem que se fazer dentro da sala. Agora, se eu não posso estar, tem que seguir. Cada um tem que colocar em ação aquilo que sabe fazer e cada um tem uma forma de fazer. E isso é uma das coisas que eu mais aprendo no meu dia a dia. Aceitar como as pessoas são, né? Claro que às vezes eu sou chata com algumas coisas, porque eu sou cobrada também. Sou muito cobrada pelos amigos, pela disciplina, pela responsabilidade. Aquilo que fazemos, somos responsáveis por aquilo que falamos. Nós temos que ter muito cuidado. Exatamente, Gomes. Exato, tu disse tudo. Não querer ser o que tu não pode ser, mas o mínimo, pelo menos, o respeito.
porque nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados por esses bons amigos que estão aqui, nos conduzindo, nos mostrando, entrando nas nossas casas, né? Nos oferecendo aquilo que cada um necessita. Então, quando ele se refere aqui que a sabedoria é infinita e as suas modalidades de aprendizado são inúmeras, tudo tem o seu tempo, meus amores. Então, somente Deus sabe todas as coisas. Não vai ser arroz, não vai ser ninguém que vai dizer, eu sei tudo. Não, eu vou estar sendo hipócrita, soberba, mentirosa, querendo enganar, tirar proveito da situação. Não é assim que funciona. Então, a quem aprende melhor é quem já conheceu e alcançou a humildade e busca de cima a baixo, de um lado e de outro, o que deve aprender a mais. O orgulho e a prepotência são entraves no aprendizado maior. Deves despir-te das ilusões que escondem sempre a ignorância. Todos os mestres, se não fossem os alunos, esqueceriam o que aprenderam no correr dos anos. Ninguém ensina sem aprender, nem aprende sem ensinar. E é verdade, né? Eu vejo que, como eu coordeno um grupo de estudo lá na Casa Espírita, nosso lar, e aí todos os anos eu penso assim, no ano que vem eu não vou dar mais estudo. Não vou dar. Não quero mais. Aí entra o ano, me chama, Rô, tu vai pra turma tal. Aí eu ouço assim, tu não quer aprender? E eu vejo que eu tô aprendendo muito mais, né? Coordenando aquele grupo, tô estudando mais, né? Me dedicando mais, porque a gente também tem que ter um cuidado muito grande naquilo que tu vai levar, aquela informação. Então, olha quanta coisa a gente aprende, não é só aquela apostila, aquele propósito que a casa oferece para aquele grupo, né? Mas é várias coisas. A tua conduta, como disse o Gomes lá em cima, o exemplo, né? Se eu vou cobrar alguma coisa do grupo, eu tenho que dar um exemplo. Então, ele diz que ninguém ensina o caminho sem que por ele se tenha percorrido, dizia o amigo. Pois é, como que eu vou... É a mesma coisa, um cego guiando outro cego, no que vai dar, né? Então, para que a gente possa encerrar essa página aqui, deixa eu terminar aqui essa partezinha. Então, ele nos diz que quem começa a pensar no desejo de se instruir já iniciou a busca. Olha só, isso quer dizer que se eu quero estudar, estou aqui, me dedico, já é um bom sinal do meu amadurecimento. E se a sinceridade envolve seu coração, consegue ser beneficiado pela lei revelada por Jesus quando disse... Olha o que Jesus disse. Batei e abrir-se vós a buscar e achareis. Então, se eu me esforçar, me dedicar, ir lá buscar, estudar, eu vou achar as respostas. E quando eu acho as respostas, o que eu vou fazer? Eu vou praticar, eu vou confiar, eu vou colocar em ação, né? Como eu disse para vocês na aula passada, que eu passei no atendimento mediúnico, e o irmão disse assim para mim, tu imagina uma roda de uma carreta, ela tá lá em cima, ela vai descer, ela vai estar lá em cima. Então imagina que quando ela for descer, tu sabe que lá embaixo vai ser as dificuldades. Mas se tu já teve êxito de estar lá em cima, tu conhece o caminho, então quando chegar lá embaixo, tu tem que ser o quê? Disciplinada. Saber os caminhos, né? Bons, caminhos firmes,
com o propósito de saber tirar, de tirar lá de baixo, de colocar lá em cima de novo. E assim é a nossa vida, altos e baixos, altos e baixos. Se constrói um prédio, depois vai ter que começar outro. Constrói um prédio, vai ter que começar outro, né? Então, batei e abrir-se vós buscai e achareis. Então, estamos falando muito para chegar ao ponto que desejamos a mediunidade. O médium deve saber o que fazer com a sua faculdade mediúnica, deve saber comportar-se como medianeiro dos espíritos, por ser um instrumento de mensagens que instruam e que educam. Meus irmãos, já pensastes, já parastes para meditar sobre o que estás fazendo da tua vida? Então, eu deixo essa pergunta para a próxima aula de segunda-feira. Meus irmãos, já pensastes, já parastes para meditar sobre o que estás fazendo da tua vida? Então, é uma pergunta para a aula que vem. Teminha de casa. E aí, depois a gente vai entrar nessa pergunta e vamos ter a resposta do que o João Nunes Maia nos responde através de Miramês. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Semana que vem a gente termina esse capítulo, que a gente nunca consegue fazer todo ele, porque é muito corrido, né? Eu acho que não pode ser corrido. E eu só tenho a agradecer a esses bons amigos. Quando a gente está aqui estudando, eles ficam nos cutucando. E aí abre um leque na tua mente, assim, aquelas... Quanto mais a gente estuda, a gente obtém essas informações na nossa mente. E aí, quando a gente está dando um estudo aqui, e aí a gente é cutucada na nossa mente. Lembra aquilo que tu leu? Lembra aquilo que tu estudou? Agora tu pode colocar em ação. Tu pode, né, enriquecer esse estudo com isso, com esse exemplo. Veja só que maravilha. Então, vocês imaginam se a gente não estudasse. A gente ia ser o quê? Uma porta, né? Ia ser só repetitivo, né? Só falar, só coisinhas que desnecessárias, né, Sil? E a mediunidade é linda quando ela é bem usada, né, Gomes? Quando a gente sabe ser um instrumento do bem. Isso mesmo, quando a gente sabe trabalhar, sabe conduzir, quando a gente tem amor, quando a gente tem respeito, quando a gente entende que é divino essa conexão, esse intercâmbio com esses amigos, mesmo sendo aqueles amigos ainda tão sofredores, né? Vamos já pensar nesse lado, não vamos só pensar no ai, né? Porque para a gente poder um dia se conectar com o espírito evoluído, que a gente ainda tem que trabalhar muito. A gente tem que ter muita disciplina. Não é assim. Hoje eu recebi o espírito André Luiz. Eu boto as minhas barbas de molho. É meio complicado, né? Eu coloco, Gomes. Um dia disseram assim, Rô, tu é muito radical. Eu digo, olha, não é ser radical, né? Mas olha a conduta da criatura, como é que... Será que... Vamos ver a conduta primeiro da pessoa, para ver se ela realmente pode, né? Será que um espírito tão elevado vai conseguir chegar num corpo todo errado? Desculpa eu estar rindo, mas eu tenho que rir, porque às vezes a gente vê cada coisa, gente. Que olha, nem vamos entrar nesse ponto, né? Eu recebo lá uma amiguinha lá tão querida que me acompanha, eu já sou a pessoa mais feliz, como diz o Gomes, né? Eu já fico satisfeita, né? E já sou feliz porque ela me ajuda muito. Então, eu só tenho que me esforçar. Olha, eu nem penso, nem passa pela minha cabeça, né? De que, eu quero receber uma psicografia de Chico Xavier, de André Luiz, enfim, de Miramês. Eu vou ter que
trabalhar muito para isso, né? Lavar muita panela. Né, Sil? Eu vou ter que lavar muita panela, né? Meu Deus, mas eu gosto de lavar panela. Hoje eu dei uma geral aqui na minha casa, no meu fogão, nas minhas panelas aqui. Nossa, eu me lembrei muito de ti, Sil. Eu disse, e olha que eu lavando as panelas e pensando assim, ó. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesus, meus amigos, minha amiga espiritual, por eu poder voltar a dar brilho nas minhas panelas. Então, eu sou grata. Às vezes, essa nossa gratidão, esse nosso dom, esse talento, é agradecer também as dificuldades, né? Então, a gente só passa a dar valor, a dar um brilho numa panela quando a gente não consegue mais fazer isso. E a gente pede, pelo amor de Deus, eu quero voltar a movimentar meus braços, poder lavar minhas panelas, e a gente é atendido, então não tem preço. Né? Então a gente também tem que fazer a nossa parte. O Ligeirinho diz que tem gente que falou que já recebeu mensagem até de Jesus. Aí a gente tem que analisar, né, Ligeirinho, como que é essa pessoa, né? Então vamos encerrar aqui o nosso estudo, que passou já uns 2 minutinhos do horário, né? Me desculpa, passamos do horário. E lembrando que amanhã é o Márcio que vai estar aqui conosco, trazendo o estudo aprofundado do livro do Segundo Evangelho, né? Às 16h30 é o horário de terça-feira. Estão todos convidados. Quinta-feira eu não vou estar aqui, eu vou viajar. Quinta, eu vou para um seminário espírita, vou ficar quinta, sexta, sábado e volto domingo. Vai ser um congresso espírita numa outra cidade, nós vamos num grupo grande, vai ser bem legal. Então não vou estar. O Carlos vai fazer, tá, Sil? Ele vai abrir a sala e quem puder estar aqui com ele, tá, meninas, meninos, quiser aparecer, que eu sei que muitas pessoas às vezes têm compromisso, que é feriado, mas ele se prontificou a abrir e fazer o evangelho. Por quê? Como a gente tem esse compromisso com a espiritualidade, mesmo que abre, faz uma oração e lê uma passagenzinha do evangelho, já tá ótimo, tá bem? Sil, tu vai fazer as vibrações? Não sei quem vai fazer, quem tu convidou? Então tá bom, tô descendo. Um beijo para todos e muito obrigada pela participação de vocês na área de texto. Foi maravilhoso. E uma ótima semana para todos nós. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo estudo maravilhoso, como sempre. Vamos agora então passar para o momento das vibrações, onde vamos vibrar por todos que estão precisando. Inclusive já pode colocar os nomes na área do texto ou pensar na pessoa. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, que essas vibrações chegam ao nosso planeta em forma de luz, de paz, de carinho, envolvendo todos que estão nos hospitais, nos UTIs, nas maternidades, nos laboratórios, por todos que estão aguardando o resultado de algum exame, tão ansiosos nos laboratórios, por todos que estão doentes em suas casas, por todos que estão sofrendo com a depressão, esse mal do século, por todas as mães, principalmente essas mães que sofrem com seus filhos devido aos vícios, no álcool, das drogas, por esses jovens também, que andam tão perturbados, sem a devida noção de que a droga traz tanta coisa ruim, tanto para o corpo físico como para o espiritual. Envolve todos que estão desempregados, passando por dificuldades, envolve todos que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, essa doutrina maravilhosa, consoladora e esclarecedora. Envolve todas as casas espíritas, todas as salas de estudo espíritas aqui do Pautal, envolve todos os palestrantes, envolve todos que por algum motivo chegaram até nós para aprender um pouquinho dessa doutrina.
igual cada amigo aqui internado, e também os amigos desencarnados que vieram participar conosco. Envolve nossos amigos que por algum motivo não puderam estar conosco nessa tarde, mas que com certeza estão conosco em sintonia. E sendo assim, peço humildemente para que os Espíritos de luz venham fluidificar as nossas águas contidas em nossos copos, em nossos filtros, em nossas garrafinhas, trazendo do laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. Que esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, purificando-a, e ao tomarmos dessa água com fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais esse dia, por mais esse início de semana, e por esse estudo maravilhoso, onde nos acrescentou em mim. E sendo assim, convido o nosso amigo Márcio para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos, fiquem todos com Deus e com Jesus. Está sendo, Márcio.